Bom, hoje vamos falar sobre jejum intermitente. Mas antes eu quero falar um pouquinho por que eu estou falando desse assunto e o que eu sei sobre isso. Bom, eu sou Keila Sullivan, eu sou nutricionista há 16 anos e o jejum intermitente, para mim, é algo que muda a vida, melhora a saúde e tem muito traz, né? Muitos benefícios para a nossa saúde. Por isso, é importante que você, antes de julgar isso como algo que não é bom, vamos entender um pouquinho. Então, primeiro, vamos falar o que vamos aprender nessa aula. O que é o jejum intermitente? Eu vou explicar o que é o jejum, né? Também eu vou falar sobre quais as janelas do jejum, o que hoje se prega, o que é falado, e quem faz jejum, o que utiliza. Quais os benefícios que o jejum traz para você? Perguntas que sempre as pessoas fazem. O que eu posso beber durante o jejum? O que comer após o jejum? E se eu tiver fome durante o jejum? O que fazer, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é jejum intermitente? Então, como o próprio nome sugere, jejum é interromper. É um período interrompido, onde você tem período de alimentação alternado com um período de jejum, ou seja, você não come. Então, assim, no geral, jejum intermitente não é considerado dieta, e sim um cronograma de alimentação, onde você tem alimentos. Geralmente, o que se prega no jejum intermitente é que não tem proibição alimentar. O que é importante é manter a coerência e os horários, né, que você vai fazer. E aí a gente vai falar sobre essa questão dos horários. Então, o que eu acho importante como nutricionista? Mesmo que você não faça nenhuma restrição alimentar, é importante escolher alimentos de qualidade para a sua alimentação durante o período que você vai poder comer. Então, quais as janelas do jejum intermitente? Eu trouxe aqui 3 alternativas. A primeira, que é a janela ou método 16/8. Nesse período, você vai ficar 16 horas sem se alimentar e durante o período de 8 horas você vai fazer suas refeições. O que é importante entender aqui? E por que esse daqui eu considero a forma mais fácil? Porque parte do horário do seu jejum você vai estar dormindo, né? Ou deveria. Então, é mais ou menos o pular o café da manhã. Você come até às 19 horas no dia e só vai fazer a próxima refeição, ou a primeira refeição, por volta das 11 horas do dia seguinte. O outro é a dieta, ou a janela, né? O método. Botei dieta, mas na verdade é o método 5/2. Significa dizer que você fica de segunda a sexta se alimentando normalmente, e no sábado e domingo você faz o jejum, onde você vai consumir no máximo entre 500 e 600 calorias, né? Ou seja, caldos, água, chás, cafés, bebidas de baixa caloria. E o que é importante, não se come nada industrializado nesses períodos. E o coma, pare e coma. Seria mais ou menos o seguinte: você come durante 24 horas, não todas as horas. Dentro de um dia, você faz todas as suas refeições. No dia seguinte, você não faz refeições. Você só vai utilizar líquidos, né? E sem adoçante, tipo café amargo, chás sem açúcar ou sem adoçante, tá certo? Então, explicando melhor, seria isso aqui. As janelas, 16/8, você vai comer de 11 da manhã até as 19 horas, ou seja, você vai fazer basicamente 3 refeições.
E você vai fazer jejum a partir das 19 horas até 11 horas do dia seguinte. Na janela 5x2, você vai fazer alimentação normal, ou seja, as suas refeições habituais de segunda a sexta. No sábado e no domingo você vai fazer jejum apenas tomando líquido. O coma, para e coma, você se alimenta, você come normalmente um dia e no dia seguinte você faz jejum. E quais os benefícios de fazer jejum para minha saúde e para o meu corpo? Bom, eu coloquei somente alguns, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, melhora a resistência à insulina. O que isso significa dizer? Principalmente para as pessoas que já estão com exames de glicemia alterado para mais, o jejum vai beneficiar bastante, porque essa pessoa, pelo fato de estar comendo principalmente um excesso de carboidrato, o corpo não tem tempo para dar aquela parada. Então, quando você faz essa parada, você dá um tempo para o teu corpo, para o teu organismo, para os teus órgãos, para eles funcionarem melhor. E o pâncreas vai ficar muito feliz com isso, porque ele vai trabalhar menos para produzir insulina, porque a gente produz insulina quando a gente come. Então, você começa a se alimentar e o organismo ele não tem. À medida que você come muito, o organismo vai produzir muita insulina. Só que chega um momento que ele fica cansado de produzir essa insulina. E aí, o que vai acontecer? Ele começa a criar essa questão da resistência, né? É como se ele não reconhecesse mais a própria insulina. E isso acaba levando o indivíduo a desenvolver o diabetes. Outra coisa, ele eleva a produção do hormônio do crescimento. Muita gente acha que só as crianças precisam de hormônio do crescimento, mas não é verdade. O hormônio do crescimento, para quem não está mais crescendo, ele ajuda a melhorar um monte de coisa. Ele faz parte de muitas funções dentro do nosso corpo. Uma delas é manter a nossa pele mais jovem, os nossos órgãos funcionando melhor, né? Então, ele auxilia na nossa saúde e na nossa beleza, né? Na nossa juventude. Então, quem envelhece mais rápido é porque o hormônio de crescimento está muito lá embaixo. Precisa melhorar e o jejum ajuda. Melhora a nossa concentração. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas como melhora a concentração? Eu vou estar sem comida, eu preciso de comida. Pois é, mas deixa eu te contar. Nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, né? Eu vou falar da parte que vai fazer com que isso aconteça, que é o reptiliano. O reptiliano é aquele cérebro que sempre nos deixa ligado. E quando ele percebe que não tem alimento, ele fala assim, opa, estamos em perigo, vamos ficar em alerta. E por isso a tua concentração melhora, porque o teu cérebro reptiliano vai ficar mais aguçado, mais em alerta, entendeu? Então, quando você entra num processo de jejum, esse cérebro melhora. Uma outra coisa que pode parecer incoerente é a melhora do nível de energia. Exatamente porque o reptiliano vai estar mais atento. Então, o teu corpo vai produzir mais energia para que você sobreviva. Então, é uma questão de sobrevivência. Algumas coisas que não funcionam no teu organismo vai passar a funcionar porque o cérebro está ali ligado, alerta. Então, fazer jejum não é ruim. Ajuda você a emagrecer. Mas por que ajuda e não emagrece? Porque na janela onde você vai se alimentar, se você não fizer as escolhas adequadas de alimentação, o teu jejum pode ser perdido. Então, é muito importante você saber o que comer após o período de jejum, para que você realmente tenha esse benefício do emagrecimento. Melhora o funcionamento do intestino. Para a maioria das pessoas que têm problemas intestinais, né, o jejum vai ajudar a melhorar o intestino. É como se você fosse fazer um reparo e você precisasse dar uma parada. Vamos imaginar, eu trabalhei em indústrias, grandes indústrias de minério, então de tempos em tempos essa empresa ela parava as máquinas para fazer manutenção. É mais ou menos o que acontece no nosso corpo, no nosso organismo. O nosso intestino, ele dá aquela parada. Como você vai ficar bebendo líquido, água, você vai hidratar mais a parte intestinal,
aos poucos esse intestino ele vai como se ele fosse acordando, né? Para voltar a funcionar da maneira que tem que ser e não como está. Se não está funcionando bem, tem algumas coisas erradas que precisam ser corrigidas. E o jejum intermitente vai ajudar você nesse processo. Então, o que eu posso beber durante o jejum intermitente? Vamos lá. Você pode só tomar líquidos, beber bastante água, café pode entrar, mas sem leite, e chás. Então, aqui a água, o cafezinho, chás variados, os que você gostar e os que você puder tomar. Mas é muito importante você saber que não pode ser adoçado com açúcar e nem com adoçante. Mas, Keila, eu vou tomar chá e café amargo? Sim, esse é um outro processo que é muito, muito, muito importante para melhorar o teu paladar. A gente está acostumado a botar muito açúcar no nosso paladar e a gente não sente o sabor dos alimentos. E quando a gente coloca mesmo o adoçante, que teoricamente é dito como não calórico, que faz bem, vou contar uma coisa para vocês. Ao longo da minha vida, eu tirei o açúcar do café e tal, mas eu substituí por adoçante. E o que isso me causou? Isso me levou a desenvolver uma desbiose. Mas tem alguma coisa que cientificamente fala que isso pode acontecer? Sim. E foi quando eu comecei a perceber que a minha desbiose estava relacionada ao consumo de adoçantes. Eu usei todos os adoçantes. E ultimamente, eu quis experimentar, porque eu procuro entender como o meu corpo funciona para que eu possa dizer e afirmar se funciona ou não. Lógico que nem todo mundo vai funcionar igual a mim, mas é importante a gente ficar atento. Então, eu passei a voltar a consumir um determinado adoçante. E o que aconteceu? Inflamou novamente o meu intestino. Então, eu também estou no processo de desinflamação por conta de adoçante, que piorou o processo da desbiose. Né? Então, a gente vai entender também o que é desbiose em outra aula. Então, o que eu posso comer após o jejum? Essa parte é a parte que eu mais gosto. Vamos lá? Bom, todos esses alimentos maravilhosos e que eu vou separá-los por refeições para que vocês possam organizar o cardápio de vocês. Então, no almoço, bastante proteína, aliás, perdão, vamos começar pela salada. Então, você pode comer salada, proteínas e gorduras. E aqui eu botei algumas imagens lindas, né? Uma boa salada bem colorida, inclusive tem frutas dentro dessa salada. As proteínas que eu coloquei, pode ser ovo, pode ser um frango, pode ser peixe, pode ser carne bovina. É importante que tenha gorduras boas, aí eu coloquei as castanhas, ou óleo de coco, ou azeite de oliva. Então, são escolhas boas que você vai conseguir emagrecer se você fizer essas boas escolhas. Aí você fala assim, mas Keila, eu sou vegetariana, não como proteína, não como nada disso. O que eu posso comer quando eu estiver de jejum? Você pode escolher a sua salada, as castanhas e o azeite. A salada você pode colocar mais legumes, inclusive alguns vegetais que contenham carboidrato, como batata doce, por exemplo, né? E as castanhas porque tem proteína. Pode também adicionar leguminosas ou sementes germinadas. Eu não coloquei nenhuma semente germinada aqui, mas também elas podem entrar para qualquer pessoa, tá? Mas para quem é vegetariano, pode fazer a utilização das sementes germinadas. Lanche da tarde, eu coloquei aqui whey protein, que também contém proteína, mas Keila, não é um produto industrializado? Você tem que escolher uma marca que seja uma marca boa e que não vá te prejudicar, que não tenha açúcar e nem adoçante, preferencialmente aí sem sabores, mas que atendem a necessidade proteica energética que você precisa. Então, você vai consumir isso uma vez, no máximo 2 vezes por dia,
Existe também o whey de proteína vegetal, para quem não come proteína de origem animal, né? Então, eu coloquei aqui algumas imagens, que é o whey protein, uma fruta e leite vegetal. Mas eu não sou vegetariana, eu preciso tomar leite vegetal? Bom, nesse período, você tem que entender que você está no período de limpeza, no processo de restauração da sua flora. Então, quanto menos proteína animal você consumir, melhor. Então, você pode fazer uma vitamina aí de whey, uma fruta da sua preferência e um leite vegetal da sua preferência. Ou você pode fazer um suco verde assim maravilhoso, pode colocar alguns suplementos como a espirulina, né? Que vai deixar ele verde. A espirulina é um concentrado muito bom, que ajuda a melhorar bastante o nosso organismo. Então, você pode fazer uso. Depois eu vou falar sobre esses suplementos numa outra aula para vocês. Assim, vocês vão poder fazer escolhas. Jantares. Gente, o jantar, mesmo que você não esteja de dieta, mesmo que você não esteja de jejum, o ideal é que você tome no máximo sua sopa, um caldo. Ó, e eu coloquei assim opções muito boas. O primeiro é um caldinho, tem um macarrão, mas vamos tirar esse macarrão, né? Mas olha, tem peixe e tem ovo. Aqui é um caldo de peixe, né? Que a pessoa colocou aqui no macarrão, mas eu achei tão linda a composição que eu resolvi partilhar. No outro tem aqui um caldo de carne, acho, com vegetais, e abaixo um caldo de peixe, muito bonito, né? Que tem só o peixe, então abusar desses alimentos. Qual é o segredo para se tomar uma boa sopa, um bom caldo? Uma quantidade no máximo 500 ml e tomar devagar, né? Também tem outras coisas que eu não coloquei aqui, mas ao longo do curso, ao longo do programa, eu vou colocando outras opções, tá certo? Bom, e se eu tiver fome durante o jejum? Todo jejum, acordei de manhã, acordei com fome. O que fazer? A mesma coisa lá que eu coloquei das bebidas. Você vai beber líquidos, você vai beber mais água, você pode tomar um pouco mais de chá. Agora eu quero dar uma informação. Chá também é um produto químico natural, né? Então eu não posso ultrapassar um limite. Né? Tem gente que fala, toma chá à vontade. Eu não concordo com isso. Eu acho que o teu limite máximo de chá dia é 800 ml. Ou seja, no máximo 4 xícaras. E dependendo do tipo de chá, se for um chá estimulante, como o chá verde, por exemplo, eu não aconselho tomar chá verde à noite, porque vai tirar o sono. Ele vai realmente te estimular. Então, durante o dia, você pode tomar o chá, mas não ultrapassa mais que isso. E o café, né? O café, tem alguns estudos que você pode tomar bastante café, mas também respeitando esse horário, e que o café traz muitos benefícios. Depois eu falo também sobre os benefícios do café e, lógico, tem pessoas que não podem tomar, principalmente pessoas que têm muita sensibilidade neurológica, então tomar café demais não faz bem. Então tudo tem que ter um limite, por isso que eu gosto de trabalhar com essa questão do limite, né? Mas você pode tomar, sim, também algumas xícaras, né? Se você não tem problema, o café não interfere no teu sono, o café é muito bom. Então, nesse período de jejum, por isso ele entra. Bom, e eu coloquei uma mensagenzinha e uma imagem que eu achei muito linda, que ela fala de equilíbrio para mim. Eu olhei e eu vi equilíbrio. Então, tudo que a gente precisa nessa vida é de equilíbrio para que dê certo. E eu espero que vocês tenham compreendido a aula e que possam fazer uso dessas informações para se beneficiar. E se sim, coloca lá no grupo e fala para a gente como que você está se sentindo após ter começado esse período de jejum, tá certo? E se precisar de informação, pode me chamar que eu vou poder dar algumas orientações para vocês. Então é isso e até o nosso próximo encontro.